hoje no Enrolados temos a alegria de receber um convidado muito especial, com uma trajetória de fé e dedicação impressionante. Ele é barbeiro, cursa teologia, já foi líder de louvor, consagrado a obreiro, diácono e pastor na Assembleia de Deus, Ministério Vida em Cristo. É casado, pai de 2 filhos e passou por momentos marcantes com a abertura do seu próprio ministério. Atualmente, se dedica à igreja, projetos sociais e empreendimentos pessoais, sempre guiado pelo lema: o que Deus te deu é teu e ninguém te rouba. Além do ministério, é autodidata, polivalente, acelerado e tem muitas histórias incríveis de fé, incluindo momentos em que Deus agiu de forma inesperada em sua vida. Sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao convidado de hoje, pastor Renato Sauluz. É assim que fala, Sauluz? Sauluz, isso aí. Tudo bem, meu querido? Bem-vindo ao bem. nosso podcast. Obrigado. Será uma honra compartilhar aqui que você compartilhe da sua história conosco. Amém. Renato, para a gente começar, eu queria que você já contasse um pouco da sua história. Vamos lá. Falando do início, né? Lá do início. Assim, Sem ser da época que usava fralda, tá? É. Senão teve um convidado. Não, quando eu usava fralda, sem ser essa época. Então, vamos lá. O início da minha trajetória, né? Vamos começar da minha conversão. Quando eu saí do quartel Fala com meus... Eu ia pedir para você falar um pouquinho do seu lar. Como é que foi a sua infância? Então, a minha infância foi uma infância muito simples, né? Meus pais sempre foram muito guerreiros, sempre correram muito atrás, foram sempre de modo informal, né? Nunca tiveram carteira assinada. O meu pai sempre trabalhou e trabalha até hoje no trem, né? Hoje na Supervia atualmente, de forma bem reduzida, porque hoje é aposentado, mas tem as suas necessidades, então ele continua trabalhando. A minha mãe, sempre do lar, sempre ajudou também, fazia unha, sempre ajudou muito, né? Dentro do lar. E a gente cresceu debaixo de um ensinamento bem rígido, né? Não tinha liberdade de estar na rua, da forma que as outras crianças tinham. E a gente tinha o ensinamento bem controlado pelos nossos pais e éramos educados, né? Diferente de algumas crianças que tinham ao nosso redor na época. Era um lar cristão? Não, na época ainda não. Mas se você parasse para observar, né? Tinha um princípio. Entendeu? E aí você foi pro quartel. E crescemos, né? Eu tentei algumas coisas. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Uma irmã, né? Hoje é casada. Você é o do meio? Eu sou do meio. Ela é mais nova. E eu tenho meu irmão que é mais velho, o Glaucio, que é um pouco mais velho do que eu. Um ano e pouco, mais ou menos. E a gente eu cresci, né? Tentando algumas coisas no futebol. Depois eu fui pro quartel. Então foram algumas metas que foram passando na nossa vida e a gente foi seguindo, né? Sempre tentando, sempre trabalhando. Trabalhamos desde cedo com meu pai nas feiras, sempre nas lutas, né? Ajudando ele. Final de semana sempre trabalhando, durante a semana também. Sempre aparecia um servicinho ou outro pra gente fazer em casa, a gente fazia. E aí a gente foi crescendo profissionalmente em várias áreas, né? Eu particularmente aprendi a fazer obra e várias outras coisas com meu pai e depois eu fui aprimorando. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar em uma oficina de elétrica, de carro. E ali aprendi a profissão. Graças a Deus hoje também atuo, às vezes, consertando alguns automóveis, né? Depois eu fui líder de um estoque, gerente de um estoque em uma loja próxima da minha casa, já com 17 anos. Depois fui para o quartel com 18. Ali eu tinha o sonho de seguir a carreira e não consegui. E aquilo ali acabou me frustrando um pouco na época. E eu já não estava mais na igreja, me afastei com 12 para 13 anos, né? E fui seguindo essa fase. Você teve contato com a igreja com quantos anos? Dos 10 aos 12 eu frequentei bastante a igreja. E foi só você? Foi a família? Todos os meus irmãos. Meu pai e minha mãe não. Mas os meus irmãos e eu frequentávamos. Com 12 você acabou se Com 12 para 13 eu me desviei. E você foi para a igreja a convite de alguém, algum parente, algum amigo? As crianças sempre foram convidadas porque a nossa igreja local, né? Ali a Igreja Batista, as Assembleias de Deus, tinham muito contato conosco ali, né? Com os moradores, então eles sempre convidavam para estarem nas festas, né?
para estarem nas reuniões, e a gente ia. Costumávamos sempre estar lá. E essa proximidade acabou nos aproximando, esses convites acabou nos aproximando da igreja, né? Na época que vocês foram convidados e começaram a frequentar, os seus pais encrencaram? Ou Não, pelo contrário, gostaram. apoiaram? Gostaram Né? muito, é. E aí você foi pro quartel. Aí fomos pro Ficou quartel, quanto tempo no quartel? fiquei 1 ano, né? Foi o tempo de serviço comum, né? 11 meses e alguns dias. Só que nesse período eu já estava muito louco, né, na vida, né? Perdido, fazendo tudo que é tipo de besteira. E aí Deus precisava me dar um freio. Só que nesse meio tempo, a todo instante que eu estava ali praticando as coisas erradas que eu estava praticando, Deus sempre colocava alguém para falar de Jesus para mim. E aquilo ali pulsava no meu coração o desejo, o anseio. Sempre que eu ouvia alguém falar de Jesus para mim, eu sentia o desejo de voltar para Jesus. E aquilo ali foi, aos poucos, me dominando. E aí, quando eu saí do quartel, né, eu, muito frustrado com aquilo ali, me revoltei e aí comecei a querer fazer tudo que dava na telha, né? Coisa de jovem, de adolescente, Sim. né? Na verdade, já não era mais um adolescente, já era um adulto praticamente, já com quase 19 anos. Sim. E aí, por fim, Deus colocou um freio na minha vida, né? Eu estive dentro de um lugar onde eu arrumei um problema, e esse problema acarretou que os traficantes desceram do morro para poder me pegar. E nesse meio tempo apareceu uma pessoa, eu até hoje não sei quem é, não conheço, nunca ouvi na minha vida. Nós estávamos trabalhando naquele dia, e aquele homem... E nessa época você trabalhava com... Na feira. Na feira. Trabalhando na feira. E aí aquele homem foi e falou, ó, ninguém toca nele, porque ele é meu. Ninguém vai encostar nele. E os homens estavam todos armados. E ele, aparentemente, parecia ser um policial. Né? Dava todo o entender de que era um policial. Só que na minha cabeça não entrou o fato de eles estarem com um tipo de armamento muito maior do que o dele. Uhum. Né? Porque ele aparentemente não tinha arma na sua mão, mas provavelmente na cintura, se fosse um policial. Sim, uma pistola, E, um revólver. um revólver, uma pistola, alguma coisa. E aqueles homens ficaram atônitos quando ele levantou a mão e disse, vocês não tocam. Ele vai sair daqui comigo. E eles recuaram e saíram dali. E ele falou, vai lá pro carro, eu vou te levar. Eu não conhecia ele, porém, foi aquilo ali que aconteceu, a única saída era aquilo Foi ali. aquilo ali que te salvou, né? Isso. Eu saí dali, ele me deixou na altura ali do metrô da Pavuna, eu peguei um ônibus e eu, em vez de ir para casa, revoltado ainda com a situação, eu fui para um bar. E ao chegar nesse bar, Deus me surpreendeu nesse momento, porque um homem no qual eu estava bebendo virado para o balcão, né? Já estava muito atribulado naquela época, entristecido com tudo que estava acontecendo, frustrado. E aí aquilo ali começou a vir à tona na minha mente e eu senti uma mão tocar nas minhas costas assim. E chamar pelo meu nome e dizer assim, Renato. E eu olhei para trás e quando eu olhei para trás ele falava assim, Deus mandou te dar um recado. E eu olhei para ele assim, quando eu olhei, eu virei de frente porque eu fiquei assustado. E um detalhe que eu observei é que eu estava bêbado quando ele me chamou, mas no desenrolar da conversa, eu senti que eu já não estava mais no efeito da cerveja. E eu percebi que alguma coisa mudou naquela hora. E eu, no desenrolar da conversa, eu pensei assim, né? E eu falei assim, o que esse cara com um copo de cachaça na mão tá dizendo pra mim que Deus mandou dar um recado? Tá chapadão. Pô, ele tá também. chapado, meu irmão. Vou dar uma mãozada nesse velho, ele vai sair daqui catando cavaca, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, mas Deus usa quem ele quer. E pra te provar que é Deus que tá mandando te dizer algo, te digo assim. E aí ele começou a falar em línguas, irmão, dentro daquele bar.
aqui próximo, né? Onde nós moramos. E aí ele falou assim, e Deus manda te dizer. Aí ele começou a falar e detalhar da minha infância, os momentos que eu passei, algumas situações que eu vivi. Que isso, irmão. Situações que se frustraram na minha vida, o futebol, que eu por pouco quase consegui chegar ao profissional. Não fui porque eu era muito rebelde na época, mas cheguei a treinar e aí me desentendi com o empresário, com o pessoal de lá do meio, né? Depois do quartel, a mesma coisa, me desentendi lá dentro, passou-se o tempo e Deus fez essa obra, né? E Deus naquele dia falou assim, ó, volta hoje para Jesus, porque tinha uma sepultura aberta e Deus hoje fechou. Porque hoje ainda o Senhor visitou você lá naquele lugar onde você estava e aqueles homens iam te matar, mas o Senhor fechou a cova e colocou o meu servo lá Que isso, cara. e te livrou. E naquele dia ali eu saí dali. Ele falou, você vai para casa? Não acabou. Ele falou assim, eu fiquei atônito porque ele começou a falar minha vida toda, eu comecei a chorar. Eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo. Ele falou, tu entendeu o recado de Deus? Eu falei, entendi. E quando chegamos assim em um lugar onde tinha um valão no meio e duas ruas, né? Uma para um lado, outra para o outro, e um cruzamento. E aí ele virou e falou assim, bom, eu vou embora. Você acredita em anjo? Eu falei assim, rapaz, depois de tudo que você falou, é impossível dizer para você que eu não acredito. Claro que eu acredito. Ele falou, aperta a minha mão. Apertei a mão dele, ele falou assim, um dia nós nos veremos lá no céu junto com o meu pai. E eu fiquei ali, olhando dentro do olho daquele homem, eu fiquei estremecido, né? Com o jeito que ele falou. E de repente ele falou assim, eu vou embora. Até breve, um dia a gente se vê. E eu dei as costas para ele. Quando eu virei as minhas costas para poder dar o primeiro passo e o segundo, me subiu um arrepio. Eu fiquei arrepiado. E eu olhei para trás para procurar aquele homem. E aquele homem sumiu, irmão. Eu falei, não é possível, esse cara caiu dentro do valão. Eu corri no valão para conferir. Eu falei, não é possível. Do lado de cá ou do lado de lá, eu corri para conferir. Olhei na rua procurando e nada. Eu falei, não é possível, meu Deus. Aí aquele arrepio se intensificou e eu senti um medo muito grande e corri para casa. Quando eu corri para casa, estavam lá o meu cunhado e minha irmã, né? E aí Deus usou o meu cunhado na época. E a pergunta dele foi, o que houve? Eu falei, peraí que eu vou te explicar. Eu tava muito ofegante, porque eu corri de lá até a minha casa. E aí ele falou, não precisa falar nada. Porque Deus usou de fora. Porque você não acreditava nos de dentro. Que isso. E naquele dia, eu procurei uma igreja e voltei para Jesus. Dia 24 de março de 2005, se eu não me engano. 2005. E isso era mais ou menos que horas? Eram umas 5 horas da tarde, mais ou menos, 4 e pouco. Caramba. Acredito. 20 anos atrás. Isso. Eu, depois de 3 meses, eu encontrei esse mesmo senhor. Aparentemente era ele. E eu parei na rua, falei com ele, tentei chamar ele pelo nome que ele se apresentou para mim naquele dia, e ele disse, não conheço esse nome. Falei, mas o senhor não falou comigo? O senhor não falou comigo naquele dia lá no baile? Ele falou, nem moro aqui, moço. Eu só vim aqui porque eu vim no fórum. Falei, não acredito. Cara. Coisa de doido. Jesus. Experiência sobrenatural que eu vivi. E de lá até hoje, eu não saí da presença de Deus. Porque o projeto que Deus tem é grande e eu creio nesse projeto. Antes da gente entrar no nosso tema, esses 20 anos que você, de conversão real, né? São 20 anos de conversão real. Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória. De ministério? Então. Na tua apresentação eu falei bastante coisa sobre ministério de louvor, diácono, obreiro. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu era do meio... No mundo, né? A gente gostava muito de um pagode, né? Uhum. E aí eu frequentava muito pagode, tocava pagode também. E aí quando eu fui pra igreja, eu fui vamos dizer assim, com um ministério musical, né? Sim. Porque
Eu Você cantava pensou no assim, mundo. O talento que eu tenho aqui, que Deus me deu, que eu uso aqui, eu vou Posso usar lá. Vou usar lá. Isso. E aí, eu, a princípio, voltei na Igreja Batista, que era da onde eu me desviei. E 2 meses após, um acontecimento um pouco chato, onde, por causa de alguns preceitos humanos, né? Uhum. Me convidaram a sair do ministério e me retirar da igreja. Saí e fui procurar uma outra igreja. Graças a Deus por isso, porque outras pessoas, como muitos por aí a gente vê, que saem e não voltam mais, né? Mas graças a Deus, Deus me permitiu estar em outro lugar. E aí fui parar na igreja, numa igreja missionária, onde eu tive um aprendizado muito grande, juntamente com o pastor David, hoje, né, falecido, tá na glória, era o meu pai na fé, né? Perdemos esse grande homem de Deus. O nosso irmão, hoje também, pastor Gilberto, que tem seu ministério hoje lá em Coelho da Rocha. E foi ali que eu aprendi muito com eles, né? Com aproximadamente uns 3 meses estando na igreja, eu já ajudava a lavar a igreja, limpar os instrumentos. Eu me colocava à disposição, né? A questão de você ser o verdadeiro obreiro, Se colocava a aquele que se serviço, né? dispõe a servir isso. Estou aqui para servir. A grande dificuldade do entendimento das pessoas hoje é essa. Não querem servir, eles querem ser servidos, né? Porque Jesus, quando chama a gente, ele chama a gente para servir, não é para ser servido. É isso. Jesus o tempo todo ele servia. Isso aí. E o fato de eu estar ali, e por ser novo na igreja, incomodava algumas pessoas. Mas eu fingia que não estava nem aí, até porque o meu pastor falou algo que me ganhou na época, e hoje eu levo isso comigo, né? Algumas pessoas comentando acerca da minha presença ali, no ministério e tal, porque ele estava tentando me colocar justamente para poder aproveitar o talento que eu tinha no mundo para levar para dentro da igreja. E como eu não tinha mais o costume de xingar, de fazer certas coisas, ele começou a me inserir nos trabalhos. E algumas pessoas começaram a combater, né? E aí eu fui comentar com ele acerca do assunto e falei para ele, pastor, não vou fazer mais parte por causa disso, disso, para não ter problema e tal. E aí ele falou para mim assim, não, de forma nenhuma. Você vai permanecer no ministério de louvor. Eu dou o meu ministério pela tua vida. Ninguém vai te tirar daqui de dentro. E aquilo ali me ganhou. E até hoje eu carrego isso comigo. Porque o grande fato de hoje é que não existem pessoas que colocam em risco o seu ministério por causa de outras, né? É aquela famosa história de largar as 99 ovelhas e correr atrás de uma. Então, na prática, muitos se enrolam na hora de praticar isso aí, né? Então, isso aí eu carrego comigo e graças a Deus eu procuro fazer com que isso aconteça também no meu ministério. E aí passei esse período todo... Passei esse período, aí eu fui para uma igreja Assembleia de Deus, né? Que o meu pastor morreu, o ministério foi para outro lugar, e aí eu fui direcionado a um outro ministério. Aí fiquei lá durante 3 anos, né? No ministério, fiquei 3 anos em um, servindo lá também no Ministério de Louvor, ministrando durante 3 anos. Durante 3 anos eu ministrava e no findar desses 3 anos chegou o momento de eu casar na época. E infelizmente algumas pessoas também se levantaram. E o fato deles se levantarem me chocou um pouco, porque foi justamente no período do meu casamento, né? Que é o primeiro casamento com a mãe da minha filha. Eu não tenho vergonha de dizer porque as pessoas falam assim, primeiro casamento, segundo casamento, o pastor é casado 2 vezes. Irmão, se na tua trajetória alguém tá fugindo do propósito de Cristo na tua vida, e isso vai atrapalhar os planos de Deus, Deus é capaz de tirar. Eu respeito quem tem o entendimento de que, eu casei novo e vou morrer velho do lado da minha esposa. Eu também gostaria de ter casado e não ter separado. Porém, existem situações que acontecem que, infelizmente, a gente está propício a passar, a viver, né? Então,
Eu passei por algumas situações onde eu tive o respaldo, né? Para sair, Sim. para ir embora e viver minha vida. E hoje, sou feliz, graças a Deus, né? Casado com a mulher de Deus, tenho um ministério e sou feliz. E naquele período, o que me chocou foi que os pastores e algumas pessoas que estavam ali, que eram do ministério, foram impedidas, né, pelo pastor de estar no meu casamento. Caramba. E aquilo ali me chocou um pouco. E, assim, eu via que sempre o inimigo estava tentando me tirar da presença de Deus, causando tristeza, causando, sabe? Sempre tentando te afastar. Impactos. E eu sempre me apegava a Deus. Eu falava, não vou desistir. Não vou desistir. Eu entrei para ficar. E eu saí dali, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, fui para uma outra igreja, Assembleia de Deus. E ali também comecei a exercer o ministério. Ministério de louvor, fiz parte de grupo jovem. Aí ali o pastor começou a enxergar em mim alguma potência, né? Pela E você tinha quantos misericórdia. anos? Eu tinha meus 24 ou 25, sei lá, uma média disso, mais ou menos. Eu sei que eu fui consagrado ao ministério de obreiro, eu já tinha meus 10 anos, mais ou menos, de igreja. E até então eu ainda era colaborador, né? Uhum. Como a gente diz hoje. Auxiliar de trabalho. Então eu fui consagrado ali na Assembleia de Deus, a obreiro. 1 ou 2 anos depois eu fui consagrado a diácono. E eu era líder de louvor ali. Porém, eu fazia várias outras coisas, né? Sim. E aí a gente acaba acumulando funções e tal. Causa alguns burburinhos, etc e tal. E aí, infelizmente, algumas coisas ocasionou a minha saída dali, né? Eu fui obrigado a me retirar porque foram problemas internos do próprio ministério. A gente não precisa entrar em assuntos mais Sim. aprofundados porque são um pouco chatos. Não há necessidade, porque até mesmo a gente não está aqui para Isso. expor nem falar de passado. A gente está Isso. falando sobre testemunho, né? E mais à frente você vai falar aí um pouquinho. Eu vou pedir depois você terminar, só para quem está nos assistindo em casa, e às vezes a pessoa não sabe a diferença. Líder de louvor, obreiro, diácono e Isso. pastor, entendeu? Só para a gente, nesse primeiro bloco, as Sim. pessoas que estão assistindo poder entender. Sim. Porque às vezes eu ouvo e falo, pô, eu sou obreiro, mas o que o obreiro faz? O que o diácono faz? Entendeu? Sim. Mas aí continua, você foi consagrado a obreiro. Eu fui consagrado a obreiro, fazia todo o serviço, né, que um obreiro tem que fazer dentro da igreja, né, limpar uma igreja, passar um pano, varrer, limpar um banheiro, servir, né, estar na portaria, mexer num som. Eu era, como eu falei, né, polivalente, né, fazia de tudo. Eu sempre fui assim. Famoso então, bombril. Isso, bombril. Servia para tudo. Fazia uma obra, fazia uma elétrica, um forro, o que desse para eu fazer, eu me informava e fazia. Sempre foi assim. Fez na minha frente, eu aprendi, eu vou fazer. E eu acabava executando também na igreja. Era sonoplasta, ensinei alguns jovens na época na sonoplastia também, né? Ocorreram alguns momentos que eu tive que formar ministros, né, no Ministério de Louvor, porque não tinha ninguém. Então era algo um pouco desorganizado, todo mundo cantava junto, era meio que comunidade, mas não tinha um entrosamento. E aí, quando eu saí daquele ministério, eu fui para uma igreja batista, no intuito de me esconder, né? No intuito de me esconder. Já saí de lá consagrado diácono, né? Da Assembleia de Deus. Consagrado diácono. O diácono, diferente do obreiro, o que ele faz? Então, o diácono, diferente do obreiro, ele é auxiliar do pastor, né? Ele faz com que os trabalhos fluam, né? Auxilia o pastor na questão das ofertas, na questão das distribuição dos serviços dentro da igreja, né? Ele faz com que alguns problemas que estão ocorrendo, né, dentro da igreja não precisem chegar até o pastor, ele mesmo resolve, né? Ele sana aquele problema antes mesmo de gerar. Ele tem uma certa autonomia. Isso, para poder controlar o problema, né? Às vezes, passar aquele problema para um corpo ministerial sem que seja necessário chegar até o pastor e resolvam, né? Então,
Eu acho que o diácono tem uma grande importância dentro da igreja, né? É a balança Sim. do ministério, né? E aí você volta para a Igreja Batista. Aí é eu que vou te para a Igreja cortei. Batista, né? Fico lá e auxilio em algumas áreas do ministério de Quanto tempo você ficou louvor. escondido na Igreja Batista? Coitado de Igreja quem tá Batista, ouvindo aí vai ficar Igreja chateado Batista, contigo. eu fiquei, vamos botar aí uns 4 anos escondidos. Escondido mesmo, não queria fazer Caramba. nada. A pastora me chamava Difícil, hein? Era difícil. e não conseguia me levantar. Não conseguia me levantar. E Deus usava alguém no altar, e eu não conseguia me levantar. Eu ficava. Ao mesmo tempo que eu estava me consagrando, eu não queria exercer o ministério. Eu cantava fora, né? Eu sempre tive um ministério de música fora, mas não exercia dentro da igreja em si. A pastora dava oportunidade, eu às vezes cantava lá, mas eu não queria dar seguimento ao ministério. Porque algumas circunstâncias de infantilidades que aconteciam me entristeciam e eu me abatia por causa daquilo. Eu parava. E para eu não ter o atrito que tinha nas outras, eu sentava no banco e ficava ali. E você estava com quantos anos? Você lembra E nessa eu já época? devia estar já com meus 30 e alguma coisa, porque foi nesse período mais ou menos que eu tive minha filha. 30 anos aproximadamente foi, porque eu saí da igreja Assembleia de Deus, a mãe da minha filha estava grávida, e aí quando fomos para lá, para Batista, a minha filha nasceu aproximadamente nesse período. 30 anos mais ou menos, foi o período que eu tive minha filha, né? E aí eu fiquei ali naquele período durante 4 anos mais ou menos, me escondendo e não queria trabalhar. E aí Deus começou a movimentar algumas coisas, né? Aí foi onde veio a separação. E aí eu fui obrigado a passar por um processo onde eu tive que viver na dependência total de Deus, né? Eu perdi tudo que eu tinha dentro da minha casa, fui obrigado a vender, né? Passei alguns momentos de necessidade, né? Tive a oportunidade de conhecer quem eram os meus amigos de verdade naquele período. Aí foi onde eu vivi o sobrenatural de Deus, porque ali eu via Deus respondendo de fato as minhas orações concernente às dificuldades que eu passava. Um fato que me marcou muito foi porque eu já estava sem fogão, sem geladeira, sem nada, e eu não tinha alimento dentro de casa, e eu já estava já quase 3 dias sem comer direito. E aí, o telefone do meu lado aqui assim na cama, e eu falando com Deus, eu falando, Senhor, o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor tem visto, Senhor, tudo que eu tenho passado. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, né? E a gente começa a questionar, né, em alguns momentos. E Deus é tão misericordioso que Ele nos socorre justamente nos momentos que a gente está precisando. Né? A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Sim. E aí eu clamei ao Senhor e Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Aí a gente pensa assim, pô, só forma sobrenatural, Deus desceu com fogo, entrou alguém lá marchando. Não, o telefone tocou e uma notificação chegou no telefone e apareceu ali, baixa um aplicativo e ganha um lanche grátis. Falei, meu Deus, não é possível. Isso é mentira. Eu já estava 3 dias praticamente sem comer direito. Falei, não, isso é mentira. Quando eu toquei no aplicativo, foi pro Play Store. Aí eu baixei o aplicativo. Quando eu fui baixar o aplicativo, eu só tinha 1,15 de moeda dentro de casa. Era o dinheiro que eu tinha. Não dava para comprar nada. O que eu ia comprar com 1,15? Falei, não tem dinheiro para nada. Falei, meu Deus, e agora? Quando eu baixei o aplicativo, eu selecionei o lanche e o frete. Qual era o valor do frete? R$1. R$1. Ainda sobrou 15 centavos. Jesus. E eu dei os 15 centavos pro entregador. Falei, toma, varão, Deus te abençoe. E aí, o sobrenatural de Deus começou a acontecer, né? A gente tá falando de que ano? Isso tem aproximadamente... Qual ano, lembra? 2019. 2019, mais ou menos. Um pouco antes da pandemia, né? 2019. E aí, no período de 2019,
eu decido sair dali da minha casa e vou morar dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. É onde começa o chamado de Deus na minha vida de fato. Quando Deus me tira da igreja batista, Deus falou assim, ó, vou te tirar daí e vou te levar para uma terra hostil, aonde lá tu vai abrir os teus lábios e vai falar aquilo que eu mandar tu dizer. E aí eu falei assim, lugar hostil? A gente nunca imagina, né? Onde você vai estar. Eu fui parar dentro de 2 comunidades em Duque de Caxias, as mais perigosas que tu imagina, né? Eu fui parar para auxiliar um pastor que eu conheci em Caxias, dentro do Morro do Chapadão, na rota de troca de tiro entre o 3º Comando e o Comando Vermelho. Que isso, cara. E eu ali naquele lugar hostil foi onde Deus me fez crescer ministerialmente. Ali eu fui consagrado, ali eu fui levantado ao ministério pastoral, Ali né? no deserto, ali né, naquele lugar, passando no sofrimento, com fome, muitas vezes dificuldade, pouco dinheiro às vezes até para poder colocar um combustível no carro. Trabalhava de Uber, pagava pensão, tinha meus problemas, né, pessoais, mas nunca desisti do Senhor. E Deus foi fiel comigo, me levantou e graças a Deus hoje estamos aí, trabalhando para o Senhor. Conta um pouquinho antes da gente ir pro assunto do seu novo casamento. Então, basicamente, nesse meio período, né, quando nós saímos quando eu saí de Duque de Caxias, eu voltei para São João e nós, um pouco antes muito depois de eu ter separado, eu subia aos montes direto, né? Ia muito nos cultos. E eu não conhecia a minha esposa na época. Mas eu percebi que ela, em um determinado momento que eu a vi, ela era diferente. Ela não vivia nas rodinhas de fofoca, ela não tinha o costume de estar envolvida em muitas bobeiras. E ela saía do culto para casa. E aquilo ali me chamou a atenção. Porque se eu quisesse que algo acontecesse diferente na minha vida, eu tinha que ter alguém diferente. Então eu mudei o foco, né? Deus me direcionou a mudar o foco. Então eu comecei a observar ela. E aí, de primeiro momento, eu fiz o convite para ela orar comigo. Ela não quis. E aí eu falei assim, tomei um toco. Levei, né? Levei um toco, já fiquei mal. Tudo bem, passou-se 1 ano e meio mais ou menos. 1 ano. 1 ano e meio mais ou menos. Se passou e eu ainda estava morando em Duque de Caxias. E eu vinha para cá às vezes para ficar lá na minha casa. Só que não tinha luz, não tinha nada, né? Era uma casa abandonada. Mas eu ia lá sempre para não ter problema de ninguém invadir. Apesar de ser próximo da casa dos meus pais, não ter esse problema. Mas e aí você passava lá para marcar o território. Isso. E aí, quando eu estava próximo aqui, eu ficava lá mesmo. E aí, quando eu ia para Caxias, quando eu estava em Caxias, eu falei, vou para São João. E um belo dia, ela sabia que eu tinha vindo para cá, porque às vezes nós conversávamos pelo WhatsApp como amigos, né? Ela me dava conselhos e tal. E um belo dia a gente se encontrou em Duque de Caxias, ela me viu, mas não demonstrou nada, né? Nenhum tipo de reação que Foi indiferente. fosse Ela indiferente, sumiu, Oi, Renato, tudo bem? Isso. E aí, depois de passar um tempo, ela entrou em contato novamente comigo. E o fato que me chamou a atenção foi que ela estava com o telefone e disse que Deus tocou no coração dela para mandar mensagem para mim. E aí, naquele momento, né, ela falou que Deus tinha falado com ela que eu era o homem de Deus para a vida dela. E aí, naquele momento ali, ela mandou a mensagem, nós conversamos, nós pedimos sinais a Deus para se era ou não de verdade, porque todos nós já tínhamos passados muito ruins, né, de sofrimento em relacionamentos, então nem ela nem eu queríamos sofrer novamente. Então tivemos esse cuidado de pedir a direção a Deus. Fui até a igreja dela, pedi a pastora dela para orar com ela. A pastora dela nos direcionou. A gente subiu os montes, orava no altar, pedia direção a Deus. E aí
Deus fez rápido acontecer. Em 1 ano nós noivamos e casamos. Oramos durante um período de 3 meses, acabou esse período, noivamos, depois desse período casamos no ano seguinte. E graças a Deus hoje estamos aí. Graças Firme e a Deus. forte, graças ao nosso Pai. Fazendo a obra comigo, somando junto comigo. Isso É aí. meu braço direito. E agora vocês estão congregando aonde? Então, hoje eu presido, né? Um ministério, Assembleia de Deus, Fonte do Azeite. Ah, você não chegou a contar o momento que você foi consagrado a pastor? Então, Isso aí a gente pulou, senão depois eu tomo nós, puxão de orelha. nós estávamos no período onde o meu pastor estava com problema renal crônico, uma guerra entre o Comando Vermelho e Terceiro Comando, e eu entrava lá, né? Na época eu não conhecia a minha atual esposa. Nós entrávamos lá para poder fazer a obra, né? E naquele momento de decidir de sair de lá ou não, foi aonde Deus tocou no coração do meu pastor de me colocar à frente da obra, porque ele não tinha mais saúde. E aí, nesse período em que ele precisava estar ausente, Deus tocou no coração dele para ele me colocar à frente da obra e ele foi lá e me consagrou Você entrou ao como ministério pastor pastoral. auxiliar. Isso. E aí, quando ele não podia, você estava, mas também quando ele podia, creio que você Sim, também sim, estava, sim. exercia ali Sim. até. Tava lá junto com ele, somando. E aí chegou um momento que ele falou, ó, vou te consagrar para você estar aqui comigo, porque eu não tenho como tá sempre, porque eu tô com esse problema aí, vou ter que me afastar. Graças a Deus foi um pouco período, não foi muito longo, ele conseguiu se tratar rápido. E aí, quando ele retornou, nós tivemos que sair de lá, porque a guerra foi muito grande. Na rua onde nós tínhamos a igreja, morreu 16 Meu Deus. na guerra. Em frente praticamente à igreja. Misericórdia. Não ficou ninguém na rua, né? E aí a gente teve que se retirar, porque até a igreja foi alvejada e foi muito tiro, não tinha como ficar. E aí hoje você e sua esposa têm um ministério próprio. Aí hoje, depois que viemos pra cá, pra São João, passamos nesse período de pandemia, né? Sim. E aí ele foi pro lado dele, eu fui pro meu. Ele hoje é pastor itinerante, eu sou um pastor local. E aí, quando nós casamos, eu e minha esposa, nós oramos a Deus, congregamos em alguns lugares, né? Pra não ficar sem nenhum lugar, porque sabe como é que é, né? Pô, Ficar precisa de fora pastor, não precisa de adianta. pastor. Então nós fomos buscar um pastor, até Deus direcionar o ministério. E aí nós abrimos, depois de quase 1 ano e pouco de casado, a gente abriu o nosso ministério, né? Direcionado por Deus, aonde a gente também enfrentou muitos problemas, porque quem acha que igreja não enfrenta problema tá enganado, né? Porque tem Deus, não tá ausente de problema. Pelo Possível. contrário, passa por muito problema, né? Até hoje eu passo. Dificuldade financeira, e tem gente que fala, ah, pastor, é tudo ladrão, né? Não, irmão. Tem muitos pastores aí que tira do bolso, assim como nós, eu e minha esposa, para colocar Pra no manter o ministério, ministério. para manter o ministério de pé, né? Sim. Aí Deus tocou no coração de uma pessoa, após nós termos que sair de um lugar onde era alugado. Esse local que era alugado, a dona aumentou demais o aluguel e nós tivemos que sair, né? Porque começaram a ver a igreja encher, tem dízimo, tem oferta, vamos aumentar o aluguel. Saímos de lá e Deus tocou no coração de uma pessoa para me chamar para pregar na igreja, na igreja que tinha na oficina dela, que é na casa dela. E aí, nesse primeiro dia que eu fui pregar lá, calhou de o pastor que estava lá, por causa de um problema familiar, ter que sair daqui e ir para Três Rios. Caramba, longe. Isso. E aí, Deus me usou na pregação, na palavra, para falar exatamente o que eles estavam vivendo. E aí, naquele momento ali, Deus moveu algo ali, eles se abraçaram, choraram, falaram que a palavra foi justamente para Eles eles. estavam precisando. naquele Estavam momento. precisando naquele momento. Foi um conforto, né? E um confronto também, né? E aí, depois desse momento, eles falaram, ó, Deus mandou dizer para você que você tem que cuidar dessa obra aqui. Aí o pessoal, sem entender, falou, ó, porque nós vamos ter que ir embora e Deus mandou dar a obra na tua mão.
tem um mistério de Deus contigo aqui. E essa dona da casa é a minha amiga desde nova, recepcionou muito bem a notícia, né, de que eu ia ficar ali. Sim. E hoje estamos lá, graças a Deus, fazendo a obra. O intuito hoje é alcançar um limite financeiro a ponto de conseguir sair dali para poder dar o conforto para a igreja, não porque eles, pelo contrário, são muito são muito bons, né, na recepção, nos ajudam muito, mas a gente como igreja precisa ter um local, até mesmo para o anseio da igreja, né? Sim. Para manter as coisas em dia, direitinho, arrumada, para não ter quebra nenhuma, não ter avaria nenhuma, né? Sim. Porque levar toda hora, tirar e botar, isso aí acaba ocasionando quebras. E hoje estamos ali, fazendo a obra. Graças a Deus tem pessoas que estão ali conosco, né? Nos ajudando. Obreiros sendo formados, né? Ali, se Deus quiser, em breve tempo, vai ter pregadores, Amém. levitas. Amém. E Deus está fazendo a obra. A Amém. gente não pode parar. Isso aí, nunca parar. Não pode parar. Nunca parar. A gente sempre tem que estar ali, querendo ou não, igual a Bíblia fala, sempre ali cavando o nosso poço. Sede irmão. firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser resiliente. Nunca O pessoal parar. desiste muito rápido Não às pode. vezes, cara. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, Amém. que o nosso lanchinho do nosso patrocinador chegou. Ó o Bruno. Eita, O Bruno fica glória. todo feliz, ó. Podia faltar até de soltar o lacre aqui, ó. Vem lacradinho. Opa. Olha o que a Mozi manda de novo pra gente, ó. Que tristeza. Você que tá em casa assistindo aí o nosso podcast, você pode entrar no Instagram deles e lá você consegue pedir o delivery. Salgado frito, salgado congelado, torta para consumo imediato, tortas congeladas para você levar. Por exemplo, você vai lá para a igreja, aí você sai do seu trabalho aqui agora, passa lá e fala, ó, vou fazer um coffee lá com o pessoal de 2 horas. Você leva a torta congelada, quando chegar lá na hora, ela vai estar descongelada, é só partir fresquinha. Inclusive, nós somos clientes da Mozi também, tá? Nós Rapaz. compramos toda quarta e domingo, nós compramos com eles lá, tá? Wellington, olha aí, ó. Olha aí, Wellington. Somos clientes lá, O tá? último podcast, o Wellington falou, pô, você não fala o meu nome. Então, Wellington, tá registrado aqui. Renato, passa lá, já dá aquele desconto do podcast. Mandou também, ó, 2 fatias aqui pra gente. Amém. Uma de, acho que essa aqui é beijinho, e uma de chocolate com morango. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, gente. Segue eles lá no Instagram. Vai lá, é Mozi Alimentos Loja. Segue eles no Instagram, curte lá as marcações deles, as publicações deles, e vai lá, ó, e já pede aqui, ó. Olha que delícia. Tudo se passa aqui no vídeo, tem lá, tá bom, gente? Vai lá rapidão, vai no delivery também, que eles entregam em todo São João. Um pouquinho pra cá, assim. Ah, tá, obrigado. A produção vai orientando a gente. Vai dar uma pequena pausa aqui pra gente fazer um lanche, e daqui a pouco a gente volta. E não se esqueça, se a vida é tão enrolada, porque o seu podcast não pode ser. Voltando aqui no nosso segundo bloco, e é onde a gente vai abordar o tema do nosso podcast, que é discernir os dons do Espírito, como identificar, compreender e viver os dons que Deus nos concede. Renato, trazendo dentro desse tema aqui, e pegando aí, porque você comentou no primeiro bloco sobre experiências no monte, experiências na igreja, experiências da sua conversão, teria como você destacar, ou então compartilhar com a gente, tem que ser rápido, tá? Não pode... uma experiência de monte. Tipo assim, do mover, sei lá, cara, flutuar, luz azul, acender, Então, brilhar, vamos lá. piscar. Esse tipo de coisa acontece mesmo? Acontece, né? Mas, assim, qual é o principal fator para que você tenha a visão aberta para enxergar essas coisas, né? Primeiro, você tem que estar em uma vida de santidade. Porque as coisas ocultas de Deus, ele não revela para qualquer um. Esse é o primeiro fator. Sim. É oculta. E se é oculta, ele só vai confiar e mostrar para quem tem contato com ele, né? Como é que Deus vai mostrar algo que é sobrenatural para quem é natural? Né? As coisas sobrenaturais não se confundem com as naturais. Então, viver em espírito é o primeiro fator. Aconteceu um fato, nós subimos o monte do 7 castiçais, e na subida foi tudo muito bem, graças a Deus, mas na descida começou a chover, e chovia mesmo, né? Chovendo mesmo. E o tombo, né? Imagina como é que é, né? Os tombos toda hora.
E aí a gente parou para poder orar, a gente começou a falar com Deus, né? Falando, Senhor, toma as tuas mãos a nossa descida aí, porque era tronco de árvore, era barro à vontade, né? E o nosso medo era se deparar com um bicho, sei lá, alguma coisa, porque é uma mata fechada, né? Sim. E Esse monte fica onde? Aquele de Tinguá? Mesquita. Mesquita. Isso. E o que nos chamou a atenção foi que depois que paramos para orar e falamos com Deus, nós observamos, né, que tinha 3 luzes que acompanhavam a gente em todo momento que a gente descia. E a gente olhava em volta, a gente falava, pô, mas não tem luz nenhuma, não tinha lua, não tinha nada que dissesse assim, ó, tem alguma luz refletindo em alguma coisa e essa coisa está refletindo no mato e está acompanhando a gente quando a gente anda. Não tinha nada. Absolutamente nada. Chovendo ainda. Chovendo. E quando a gente descia, essa luz acompanhava a gente todo momento. Você observava, via ela notoriamente. Caramba. Era, de fato, E todo mundo que tava ali via. conseguia enxergar de fato aquilo ali. Caramba. E aí, quando amanheceu, porque é 2 horas descendo, né? 2h30 subindo e 2 horas descendo. Quando amanheceu, ninguém mais conseguia ver. Mas já estávamos lá embaixo, em segurança, guardados e protegidos, né? Então, assim, para nós, o entendimento foi que Deus estava guardando a gente, né? Nos observando e nos protegendo, né? A todo instante. E a luz que nós enxergamos ali era Ele nos dando a certeza de que Ele estava conosco. Cara, que maravilhoso, Aparentemente, para qualquer um vai falar assim, ele é maluco. Não é. É sobrenatural de Deus. né? Entendi. O que são dons do Espírito? Bom, dons do Espírito, né? Primeiro que... Não é nem quais são, para quem está nos assistindo, o que são esses dons? Então, são presentes que Deus nos deu, né? Para que nós possamos, através de uma vida de santificação, ter algo que nos faça ser diferente desse mundo, né? Um grande exemplo que eu posso dar aqui sobre um dom, que muita gente vai falar assim, dom espiritual. Mas tem um dom natural que nós recebemos de Deus, que Ele nos concede para poder abençoar as pessoas. Um simples abraço. Às vezes a pessoa chega dentro da igreja, ferida, cheia de problemas, e ela só quer um abraço. É um dom que Deus nos deu. E quantos de nós fazemos com que esse dom ele seja um canal de bênção para alguém que está precisando de um abraço? Verdade. Ninguém. Hoje em dia você vê as igrejas muito focada no seu próprio problema. Às vezes até manda um abraço, mas é no WhatsApp, abraço. Isso aí. Mas pessoalmente não exerce esse sentimento, né? Que tá ligado ao amor. Não tem ação, né? Isso aí. E independente de qualquer circunstância, a Bíblia fala, se eu não me engano é 1 Coríntios 13, perdão, né? Que posso ter todo e qualquer dom, falar em línguas, seja lá o que for. Se não tiver amor, nada me valeria, né? Então, o maior dom que Deus nos deu foi de exercer o amor. E se eu posso dar um abraço para curar alguém através desse abraço, por que eu não dou? Verdade. Então, muitas pessoas têm na sua mão o poder de cura, né? E às vezes, como eu falei, tem até uma diferença entre um dom espiritual e um dom natural que Deus nos deu. O dom natural é o abraço, que nós podemos exercer e manifestar o dom espiritual sobre a vida de alguém. Mas se eu não dou o primeiro passo no dom natural, como é que eu quero que Deus manifeste o espiritual? É impossível. Eu primeiro preciso dar o passo do natural. Primeiro você faz a ação, né? Isso aí. E depois Deus entra com a mão dele fazendo o restante, né? Nós somos aqueles que Deus está esperando a nossa ação
para que ele venha fazer o sobrenatural. Exemplo, como é que um coxo vai se levantar se eu não oro por ele? Como é que um cego vai ser curado se eu não oro mais por ele? E aí entra a vida de santidade, né? Como é que eu vou orar por um cego se eu não busco santidade para Deus me usar e ser usado por um cego? Por que que Deus distribuiu esses dons para a igreja? Tanto os naturais, por exemplo, às vezes você é bem desenrolado para os negócios. Vou ser Sim. bem sincero. Você é bem desenrolado para os negócios, tem aquele dom ali, onde você bota a mão, você consegue, qualquer trabalho que você teve, qualquer empresa que você tem, você consegue desenrolar, nananã. E aí, esse é um dom natural. Uhum. E como é que eu trago esse dom natural para dentro da igreja? É possível esse dom essa pessoa que tem esse dom, ela consegue usar esse dom dentro da igreja? Ele é um bom Consegue. administrador. Sim, sim. Se ele estiver inserido de fato no corpo, de mente, alma, corpo, ele consegue sim. Por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da nossa produção aqui. Eu vou usar o exemplo do Bruno. Uhum. Vamos imaginar que o Bruno é super desenrolado nessas áreas. Aí você fala assim, Bruno, lá na igreja vamos fazer o evento. E vamos trazer o cantor Carlos, a cantora Vanessa, e entra em contato com eles, ele desenrola tudo, faz tudo, você está responsável por esse evento. Sim. Aí ele vai lá e executa maravilhosamente dentro do dom natural. Sim. Natural. Mas ele não estava com o dom espiritual. Ele estava usando o dom natural dele. Mas foi um direcionamento seu. Deus usa por misericórdia? Deus abençoa o evento por misericórdia? Se você teve direcionamento e você só usou ele como dom, não usou. Você pediu para ele organizar o dom natural? Usa por misericórdia, usa. Eu acredito que usa. Tem pessoas que... já ouviu aquela frase assim, vamos que no caminho eu te explico? Sei. É mais ou menos assim, né? Deus, muitas vezes, como a própria frase, né? A gente diz Isso que é quase- Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Às vezes a gente ouve tanto que às vezes até acha que está na Bíblia isso. Isso, né? Então, a frase, ela diz assim, né? Deus não capacita os escolhidos, não usa os não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É basicamente esse exemplo que a gente pega para essa palavra, né? Esse negócio de vamos no caminho, eu te explico, Jesus fazia muito isso, né? Isso. Fala, Isso aí. vamos para onde? Não, te vai Me ali, segue. vamos ali para Pavona, vamos isso aí. andar. Vai fazer o quê? Não, vamos Larga andar. tudo e me segue. No caminho eu vou te No caminho eu explicando. te explico. Então, se nós confiarmos no que Deus deu na nossa mão e quisermos de fato nos lançar, Deus vai nos usar. Porque isso que eu falei, ele é um dom natural. Isso. Agora, o que seriam... o dom natural, por exemplo, é um bom professor, ele é um bom artesão, Sim. é um bom cozinheiro, coisas que são naturais, que você tanto pode utilizar, seria isso, tanto você pode utilizar essa sua habilidade, Sim, habilidade vamos botar natural. como habilidade, tá? Pra gente entender melhor. Essa habilidade dentro e fora da igreja. Sim. Seria isso um dom natural. Sim, um dom E natural o que é isso. seriam os dons espirituais? Então, E os dons espirituais, você pode usar tanto dentro da igreja quanto fora? sim. De preferência que use em todos os lugares, né? Assim como você pode usar o teu dom natural, a tua habilidade natural, fora e dentro. Mas eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Deixa eu reformular. Fala. Você pode usar tanto dentro da igreja quanto não dentro da igreja? O Por espiritual. exemplo, o espiritual. Sim. Eu tenho... Vou falar aqui, mas, por exemplo, você tem um dom de revelação. Você consegue parar do lado da pessoa e ali o espírito, ele te... Você consegue ficar ligado e você vai dar o raio-x daquela pessoa. Sim. E o pessoal usa lá fora também? Esse Usa. mesmo dom? Porque é espiritual. Já aconteceu comigo. Eu entregando comida, eu trabalhei de entregador, e eu fui entregar uma comida numa feirinha, né? Uhum. E aí eu fui entregar a comida e a moça estava parada do lado e Deus me tomou para aquela moça ali, me usou em revelação para ela. E ela falou, tudo que você está falando é de Deus, porque eu tô passando por isso. Então, aí eu tô meio atribulado. Aí eu vou num outro lugar, sem ser a igreja evangélica. Vou num outro lugar. Chego lá e de repente essa pessoa que tá lá
começa a falar tudo da minha vida. Aí eu falo, tipo, Uma coincidência? não é coincidência, não. Tipo aquele cara, esqueci o nome, aquele cara que ficava assim e ficava escrevendo. Ah, um médium? É É, o Chico Xavier? é. Aí vai lá, pum, e aí o cara fala, pô, esse cara aqui sabe de tudo mesmo. Isso é dom espiritual? Bom, no sentido espiritual que nós conhecemos, eu acredito que Deus ele revela, né? Deus Revela. No revela. espírito, Deus revela. Se existe outro que revela qualquer outra coisa, eu desconheço. Eu sei do Deus que eu sirvo que revela. Eu nunca me aprofundei acerca de outras religiões concernente a isso, mas eu sei que o diabo, existe uma diferença entre o que o diabo revela e o que Deus revela. Qual é a diferença? Que Deus ele revela no profundo, o oculto e o escondido. Para você discernir o que Deus está revelando, se é Deus de fato, ele sempre vai te dar uma prova de algo que é sobrenatural, ou seja, algo que só você falou com ele, em silêncio, para que você tenha a prova de que é Deus falando contigo, Quando você fala em silêncio, é só na na mente? mente. Lembra que eu falei o fato quando eu questionei a Deus com o Senhor que me entregou o recado de Deus, a primeira coisa que aconteceu, eu pensei. E ele ainda assim respondeu o que eu pensei, ele me retrucou na hora. Ou seja, quem ouviu a minha voz? Ele não ouviu falar nada. Mas ele na mesma hora respondeu o que eu retruquei na minha mente. Por quê? Porque era Deus falando comigo. Então Deus ele não deixa dúvidas para que nós possamos entender que é ele de fato falando, é ele de fato usando, é ele de fato revelando, né? Para que nós saibamos que ele de fato usa os seus. E aí eu vou pegar lá atrás, quando você falou assim, eu tinha que formar ministros. Você falou assim, eu tinha que Sim, formar ministros. sim. E como é que você conseguiu identificar, por exemplo, você me viu na igreja e falou, não, cara, eu vejo o Tiago, Tiago vai dar um bom ministro. Então, vamos lá. Porque todos que cantam ou servem para ser ministro? É, Serve não, peraí, serviu é uma palavra muito forte. Mas todos os que podem cantam ser ministros. podem ser ministros? Então, vamos lá. A diferença está em quê? Está no comprometimento, né? Porque, como a gente falou aqui agora, vamos que no caminho a gente explica. Se eu e você não tivermos o talento, ainda assim Deus acrescenta no meio do caminho. Porque se eu não tenho, eu vou buscar aquilo ali. Certo? É a mesma questão sobre a fé. Se eu não tenho fé, eu oro a Deus pedindo para Deus acrescentar fé sobre o meu coração. E ele acrescenta. Então a mesma coisa é o talento, né? Quando eu fui formar os ministros, qual foram os procedimentos? Primeiro, eles tinham que ter comprometimento. E depois do comprometimento, cada um dentro do seu talento ia administrar aquilo que estava sendo passado. E através daquilo ali, no espiritual, conforme a busca deles, Deus ia acrescentando a eles os dons, né? Tinha gente que estava ali que não sabia cantar direito, mas com o passar do tempo, buscando, se comprometendo, se entregando a Deus de coração, e Deus vê, ele acrescenta sobre a pessoa. Por quê? Porque Deus vê o interesse. Deus vê o comprometimento daquela pessoa com a sua obra. E já que alguém que tem o talento não se compromete, ele usa quem não tem e acrescenta para usar na sua obra. Entendi. Hoje a gente vive um momento muito difícil dentro das igrejas, é aquela famosa cartoon, aquele cartoonzinho que tem, como viver uma vida em santidade, como ter prosperidade financeira. Aí você vê aquela fila imensa indo para prosperidade e para cá. E a gente também vê muito essa questão de algumas igrejas que trabalham com revelação. Voltando a Sim. falar de revelação. Algumas igrejas têm revelação, outras igrejas têm um som muito bom, uma estrutura muito boa, uma música muito boa,
e a gente vê essas igrejas despontando muito. Mas vindo nesse o dom de profecia e revelação, que querendo ou não atrai muita gente, Sim, né? sim. Não é que eu vou falar que isso é de agora. Não, já tem Antigamente a muitos Bíblia anos. relata, até aquele pessoal que perdeu a empregada, lembra da empregada? Uhum. E como a gente consegue discernir? Você falou aí, mas assim, para a gente ir mais fundo, para quem mesmo está nos assistindo, como a gente consegue discernir se é de Deus ou não? Porque o diabo ele confunde a gente o tempo todo. Sim, Ele vai mandar pessoas o tempo todo para tentar nos tirar do nosso propósito. sim. Como a gente consegue discernir isso, cara? Então, vou falar por mim, né? Se é de Deus Assim, ou não? sempre que eu saio de casa, eu costumo dizer para a igreja lá que eu tenho que sair com um propósito, né? Propósito. Qual o propósito? Deus falar comigo. Só que eu saio com o propósito de Deus usar, tomar alguém na igreja e em profecia e falar comigo? Não. Deus fala comigo na palavra, Deus fala comigo no louvor, Deus fala comigo através de uma criança, através de um abraço, como nós acabamos de falar. Às vezes você sai de casa dizendo, Senhor, não recebo um abraço de ninguém. Senhor, o Senhor não tem me visto. Aí a pessoa vem, te abraça e diz assim, ó, Deus tem te visto, tá? Então Deus usa de seus meios, né, para falar com os seus. E qual é a melhor forma de você descobrir se é Deus ou não falando contigo? É você pedindo a Ele, antes de sair de casa, para Deus falar contigo da forma que Ele quer e não da forma que você quer ouvir. Porque quando você abre a tua boca e diz assim, Senhor, fala comigo sobre isso, talvez o inimigo pode ouvir. E nesse ouvir, ele usa alguém que possivelmente pode se dizer que foi Deus falando e não foi, e te enganar. É o famoso espírito de adivinhação, né? Sim. Aí o camarada tem aquele espírito de adivinhação dentro da igreja, aquele espírito que ouviu a tua oração toma aquele camarada e vai lá e fala para você aquilo ali. E você achou que é Deus. Mas é apenas um espírito de adivinhação. Mas quando você fala com Deus blindado, em silêncio, na sua mente, fala com Deus, Senhor, fala comigo sobre isso. Fala comigo sobre isso aqui. Preciso de uma resposta. Se for Deus de fato, ele vai falar contigo acerca do que você pediu em oração a ele. Então, eu acredito muito na oração em silêncio para blindar o teu segredo com Deus. E aí você consegue discernir se é Deus ou não falando. Quando alguém fala assim, eu vejo anjos aqui. Se é de fato. Calma. Você vai chegar lá. Eu vejo anjos aqui. Ou então vira e fala assim, eu também tô vendo demônios aqui. Uhum. Não seria algo redundante e o dom de visão não seria de repente só um sentimento? Porque tá na Bíblia, não tá na Bíblia que tem anjos e demônios o tempo todo? Sim. Às vezes a gente acha, é porque a gente pensa muito na caixa que a gente vive de construção. Por exemplo, se eu tô aqui, aqui onde a gente está nesse estúdio, isso significa que existem anjos e demônios aqui dentro. Sim. Porque a gente acha que eles ficam do lado de fora da Não, parede. tá Ali aqui. não, tá ali. Não, eles estão aqui. O que importa é saber, do nosso lado, é saber quem vai ganhar essa batalha. O inimigo tenta, porque a gente, nós, seres humanos, que damos poder a ele. Sim. Porque se a gente só confiar em Deus, a vitória já é certa em todo momento. Verdade. E aí as pessoas, às vezes, eu vou falar como ministro, tá? Uhum. De repente, assim, eu vejo algumas ministrações, as pessoas falam assim, porque tem anjos aqui. E isso se torna para mim, eu sou meio, nesse momento eu fico Cético. meio, Mas, cara, eu entendo que às vezes tem alguém que está lá embaixo que precisa dessa confirmação. Sim. A gente, não lembro qual foi o episódio aqui do podcast, que eu falei que eu só preciso, eu acho que foi o do Juan. Eu só preciso de uma palavra. Se um dia, as profecias que eu tenho de Deus, falou assim, ó, você vai ser isso, isso, isso. Eu só preciso ouvir uma vez, eu não preciso ouvir 2, 3, 4, 5, não preciso. Na primeira vez, a minha personalidade já fica ok. Já acredito. Sim. Mas tem gente que eu costumo falar que é igual o Gideão. Precisou molhar, secar, transladar, para ele entender. Não, tipo, sou eu. Uhum. E aí eu preciso, como não perder a fé no momento desse, onde você, de repente, está no meio,
onde toda hora se repete a mesma coisa. Então, de fato, existem algumas pessoas que passam um pouquinho da verdade, né? É como se fosse um scriptzinho. Isso. Sempre usa aquele scriptzinho. Vamos lá. Tem de fato pessoas que veem, certo? Exemplo, eu desde pequeno, eu enxerguei. Eu sempre enxerguei. E ouvia. Como é que é esse dom de, para quem está assistindo, eu faço essas perguntas, como é que é esse dom de visão assim? Você tá, eu tô aqui parado e de repente você vê aqui do meu lado aqui um... Então, primeiro é o sentir, né? É o sentir. Exemplo, uma situação onde nós estávamos em casa, meus pais tinham saído, e eu senti a presença de algo ruim dentro da casa, em torno da casa. E eu pedi meus irmãos para fazer um silêncio, e naquele momento ali eles duvidaram que tinha alguém, tá ficando maluco e tal, coisa de criança, né? Sim. E aí nós fomos na porta. E tinha uma menina, o nosso quintal não tinha muro, que a menina era espírita, e ela via, porque ela lidava com os espíritos. E aí, lá de cima do morro, ela gritou, fulano, tem um espírito chamado tal, 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 assim assado na tua casa. E quando de fato nós botamos a cara pro lado de fora, que abrimos a porta, nós vimos a entidade. Eu, particularmente, vi nitidamente falando. Como se fosse uma pessoa de carne e osso. Como se fosse uma pessoa de carne e osso. Porém, a diferença é que ela não pisava no chão. Ela não era materializada. Ela era um espírito de verdade. Como se você visse algo turvo, não fixo, né? Uhum. E quando nós clamamos, porque desde pequeno tínhamos ensinamento, clamamos pelo nome de Jesus, aquela entidade bateu em retirada. Como se fosse um fantasma? Isso, como se fosse isso. Um vulto assim? Isso. Detalhe, no meu quintal, desde pequeno, eu sempre tive sonhos ruins, né? Hoje não mais. Mas desde pequeno eu tinha muitos sonhos ruins e eu falava com meu pai de madrugada, meu pai duvidava e tal, aquela coisa toda. E eu ouvia, às vezes, nas madrugadas, barulhos de ferro com ferro batendo no quintal. E sempre as pessoas duvidavam. Eu falava assim, não é possível, eu tô ficando maluco. Só eu ouço isso. E aí um belo dia, saiu todo mundo pro quintal, porque eu ouvi, falei com meu pai e todo mundo do quintal também ouviu. Ou seja, a confirmação daquilo que eu já estava ouvindo. Eles não ouviam, mas Deus naquela noite abriu... Fez eles ouvirem. A visão, no caso, abriu o entendimento deles, né? Fez com que eles ouvissem aquilo que eu já estava ouvindo. E aí eu falei, isso que eu ouço toda noite. E vocês sempre duvidaram. Então, a visão espiritual é para quem realmente Deus quer dar. Tem gente que vê e tem gente que não vê e fala que vê. Aquele que fala que vê e não vê, não sabe, não tem noção do que é de fato. Se vê anjo toda hora? Não. Mas quando Deus quer mostrar, ele mostra. Se vê demônio toda hora? Não. Mas quando Deus quer mostrar, ele mostra. Um fato onde eu estava dobrando meu joelho para orar, Deus me levou em um lugar, ministrou comigo e me mostrou o reino espiritual que estava ao meu redor, enquanto eu estava orando. E quando eu levantei dali, Deus falou assim, levanta e repreende. E quando eu olhava na porta, virado para a porta do meu quarto, a porta da minha casa é beirando a porta do meu quarto. E eu estava com a porta aberta, porque estava muito calor, nós estávamos dormindo de porta aberta. Eu via nitidamente, quando Deus me levou de volta, eu via nitidamente a entidade fazia assim, ó, botava a cabeça para dentro do meu quarto e voltava. Da porta da minha casa. E ele fazia assim, ó, e voltava. Fazia de novo e voltava. E Deus falava assim, levanta e repreende, porque eu já te dei autoridade. Levantei, né? Tomado pelo Espírito Santo, fui lá, levantei as mãos e repreendi. E aquela entidade bateu em retirada naquele momento. E graças a Deus repreendeu o que estava sendo feito contra a nossa casa. Então, é Deus que dá. Só que tem gente que está usando isso para dizer que tem, quando na verdade não tem. Porque às vezes se torna uma fórmula mágica, por exemplo. Isso. As pessoas acreditam e vão atrás. E aí acaba, às vezes, lotando o ambiente. Isso aí. E isso, desculpa até falar, mas isso traz uma receita maior de verba. De fato. E aí se você tem mais... De fato. E na verdade isso revela o mau caráter de muitos, né? Porque se você tem, vamos lá, se a minha igreja, eu sou pastor de uma igreja,
E ali eu tenho 10 pessoas. Sim. Eu tenho um valor de oferta semanal. Cara, só calcular rápido. Sim. Vamos imaginar que cada um ali contribua com R$ 2. Se eu tenho 10 pessoas, eu tenho R$ 20 por culto. Sim. Se você tem uma igreja com 1.000 pessoas e cada um contribui com R$ 2, Sim. você tem R$ 2.000 por culto. Por culto. E aí, se você faz 7 cultos na semana, com muita revelação e muito, você tem R$ 2.000 por noite, que vão dar R$ 14.000 por 14 mil semana. reais por semana. 28, depois de 28 56 por mês. por mês. Fazendo o quê? Dando umas 4, 5 revelações. Isso. E aí isso se torna um negócio? É. E aí é onde mora o problema. Por quê? Porque a Bíblia condena essa prática, né? Porque quando se dá muita ênfase a isso, o amor vai embora. Né? O amor vai embora. Se perde a prática do amor. Porque as pessoas estão preocupadas só em receber de Deus a revelação. Qual? Deixa eu te pegar aqui e perguntar. Qual é a função? Para que existe a igreja? A igreja é um remédio, né? Para aqueles que são necessitados. A igreja, ela é a expressão, né, do próprio Cristo na Terra. Ela é o instrumento que Deus usa para salvar aqueles que estão perdidos. Então a igreja ela é feita ela foi criada para cuidar de pessoas. Isso aí. Ela é um hospital, né? Ela é um lugar de cura. Então é onde lugar de transformação. Eu posso afirmar, assim como no hospital, que a igreja é um lugar onde só existem pessoas doentes. Também. Existem uns mais ou menos, que são Isso. os médicos e enfermeiros, Isso. que também são passíveis, precisam de cura. São doentes, porque às vezes a igreja é muito criticada porque é o que você falou até no início. O pastor ladrão, o safado, que não sei o quê. Nem todos são. E às vezes até mesmo aquele empresário safado que está todo enrolado lá fora vai para a igreja porque ele está querendo mudar de vida. Sim, de fato. E a mudança, como eu falei, a mudança para uns são assim, de imediato. Eu conheço pessoas que, por exemplo, largaram o vício da bebida, da droga ou do álcool ou do cigarro assim. Eu fui um. Larguei a bebida rápido. Mas tem outros que às vezes demoram, é um processo. Isso aí. É um processo. Significa que Deus vai usar mais ela ou menos? Se ela demorar muito? Então. Deus ama menos ou mais? A questão do processo de libertação é um despertar, né? Tem pessoas que despertam rápido. E tem pessoas que demoram um pouco mais para se despertar concernente àquilo que Deus quer fazer com ela. Eu conheço pessoas que, assim como eu, se libertaram muito rápido de um mês para o outro. Mas conheço outras que estão lutando até hoje por causa de um cigarro. Estão na igreja, frequentam, tá? Como de repente tem gente que luta até hoje pela mentira, né? Isso. Então, e uma série de outras coisas que estão acontecendo dentro da igreja, né? Pessoas que estão dentro da igreja, praticando aquilo que é errado, tentando se libertar. Então, de fato, a igreja é um hospital. Ali tem pessoas doentes, né? Buscando, todos eles que estão ali estão buscando a cura, inclusive nós. O tempo todo. Porque o pastor fala, eu costumo dizer isso lá na igreja. Porque você acha que o pastor é melhor do que você? Nunca foi e nunca será. Porque, primeiro fator, o pastor, ele não é diferente de você em nada, porque ele também precisa orar para se fortalecer. A diferença qual é? É que ele foi levantado por Deus para te direcionar. Por quê? Porque ele sabe o caminho. Ele conhece o caminho que você precisa trilhar para tão sonhada libertação. Significa que ele está liberto de tudo? Não. Tem coisas que Deus ainda não nos libertou e que estamos no processo de libertação. Tem gente que é um Pedro na vida, né? Eu sou, vamos dizer assim, eu tenho uma pitadinha do Pedro, né? Eu sou um pouco colérico. Então, eu sou o tipo da pessoa que, quando eu sinto que eu estou me achegando um pouco do Pedro, eu saio de perto para não me exaltar, porque eu sei o meu temperamento. Então é a questão do fruto do Espírito. Eu tenho em mim, eu só preciso praticá-lo. Preciso pô-lo em prática, para que aquilo que eu tenho de se manifestar
natural em mim, que vai trazer escândalo para a palavra do Senhor, não se manifeste e eu não traga escândalo. Entendi. Esses dons que Deus dá, eles servem para quê? Servem para uma manutenção, né? Uma manutenção da igreja num todo, né? O texto aqui vai dizer assim, ó. Ora, qual o texto? O texto de 1 Coríntios 12 vai dizer assim, ó. Ora, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, são vários dons. Porém, o dono desses vários dons é o mesmo Deus, que é o Espírito Santo, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ou seja, de todos eles, seja o presbítero, o diácono, o ministério do cara que é profeta, entrega a visão, revelação, o cara que cura, o cara que entra na favela e liberta o drogado, o mesmo dono de todos eles é o próprio Deus. Ele diz assim, ó, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Ou seja, uns buscam estudando, outros têm de Deus diretamente aquilo que Deus quer dar. Tem gente que prega com esboço, e tem gente que Deus fala com ele sem ele ler nada na hora. E, na verdade, ele vai ler a palavra e Deus vai trazer na mente dele aquilo que tudo um dia ele já leu, né? Então essa é a ciência da palavra. Deus revela para ele na hora a mensagem, e aquilo que está ali no ambiente, Deus faz com que seja testificado através da palavra, e as pessoas saem dali alimentadas pelo Espírito. Não dizendo que aquele que estudou não vai conseguir ser direcionado, não. Mas ele buscou. O outro recebeu. E tudo bem. O mesmo Deus que deu a um, deu ao outro também. Independente de qualquer coisa. E aí diz assim, ó. Porque... E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, e a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outros, dons de variedade de línguas, e a outros, dons de interpretação. Mas é um só e o mesmo Espírito. Ou seja, todos esses dons são dados por um só Deus, e cada um manifesta de forma diferente. Um profetiza, um cura, o outro transforma através de uma palavra, o outro é o cara que prega com o dom da ciência, da palavra. Dentro do mesmo corpo, dentro de uma mesma igreja, para que haja crescimento. Ou seja, Deus não precisa usar só um. Deus quer alcançar a todos com esse mesmo dom, com esse dom. Cada um dentro daquilo que Deus quer dar. O que eu preciso fazer? Me colocar à disposição. Se eu não busco, não oro, não jejuo, não busco pelas madrugadas, como é que eu quero receber de Deus? E aí é que é o grande problema. Porque quem não busca está criticando quem busca e tem. E aí critica perdendo tempo e podendo buscar para receber de Deus aquilo que não tem. Ou então quem não busca está copiando quem tem. Justamente. E aí tem aqueles que, né, é uma outra parte, que busca copiar aquele que tem, porque ele também não tem a capacidade de buscar, mas ele quer ter a mesma coisa que o outro tem. Então ele faz o quê?
copia. Exemplo, eu não tenho o costume de ver ninguém pregar. Não coloco pregação no YouTube, não vejo Você não para vídeo de assistir pregação. uma Por quê? pregação em vídeo. Não consigo e não gosto. Por quê? Porque eu peço a Deus que me dê a palavra revelada. E se eu buscar dentro de um vídeo alguma referência, uma inspiração, eu vou ter a inspiração do homem e não do Espírito Santo. Aí entra o jargão. Você vai ter até a revelação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo através de alguém. De alguém, isso aí. Mas não é isso que eu busco. Foi revelado para ele, para aquele momento, para ele passar para aquele povo. É isso aí. E não é isso que a gente busca. Na verdade, Deus nos ensina a buscar cada um aquilo que ele quer dar. Porque se eu busco o que o meu irmão já recebeu, que busca é a minha? Eu tenho que buscar de Deus. Me aprofundar, orar, ter mais tempo com Deus, jejuar, me consagrar, entendeu? E procurar receber de Deus, porque Deus dá, gente. É só você buscar, porque Deus dá. Batei. E a porta vai se abrir. Entendeu? É simples. Quer talento de Deus? Deus derrama. É só eu e você buscarmos. Então, dentro disso aí que você leu, se eu quero ser usado no dom de cura, se eu quero curar as pessoas, e se eu buscar, Deus vai me dar? Dá. Claro que dá. Se você pedir a Deus com o coração voltado, com o coração puro, voltado para Ele, para o ministério que você quer exercer, Deus é capaz de te dar. Mas se não for o ministério que Deus tem para mim? Ele vai revelar outro para a tua vida e vai te usar da mesma forma. Se dentro daquele ministério de cura que você tem pedido a Deus, ele não se manifesta, Deus vai te usar para curar de outra forma, mas não da forma que você quer. Às vezes Deus quer te usar na cura, mas na cura de uma outra forma, não levantando um coxo, mas auxiliando alguém que precisa se curar da droga, da depressão. Teve pessoas que estiveram na minha caminhada que viveram nas drogas. E Deus me usou para eles. Eu ia te perguntar isso, quando você passou esse período aí dentro das comunidades, né? Sim. Porque o nosso, graças a Deus, nosso podcast tem chegado em alguns lugares que a gente não achava. Sim. Tem gente dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália assistindo a gente. A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Sim. Mas como é que esses dons dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade funcionam? Por exemplo, chega alguém lá e de repente alguém fala assim, olha, eu tô vendo aqui que se você não mudar de vida, você vai morrer. Isso não seria um clichê para falar para um traficante? De fato. Porém, como eu falei, né, tem situações em que Deus revela o oculto, né? E se realmente for de Deus, aquele cara ele vai sentir vai de verdade, reconhecer, não vai? vai. Teve pessoas que nós estávamos ali e Deus falou assim, ó, fala o nome de fulano para ele, vê se ele conhece. E aí a gente foi e falou o nome, né? Fulano, você conhece? E a pessoa, sim, conheço. Por quê? Porque Deus me mostra uma cilada. E esse homem armava essa cilada para vocês. E vocês saíam presos. E ele saía ileso. E aí ele falava, caraca, olhava um pro outro assim, falava, caramba, é aquele cara lá, o fulano que anda com a gente. Vamos lá matar então, ele, ou seja, testificou com aquilo que... Vamos lá matar ele. Testificou com aquilo que eles estavam pensando, né? Que eles estavam falando com o outro ali, o que eles conheciam, mas o cara que foi usado por Deus não sabia quem era o cara, né? Mas Deus usou e falou para a pessoa. E de fato, eles tinham marcado algo aonde era uma cilada. E eles sabiam de fato o que estava sendo falado. Então testificou. Então acontece muito. Agora, é clichê sim. Porque, né? assim, cara, quem hoje não vive no mundo que a gente vive hoje, quem não vive naquele momento de aflição? Quem não vive em aflição? Justamente. Quem não vive preocupado, quem não vive ansioso, quem não vive
às vezes, no momento do dia. O dia a gente tem 24 horas. Uhum. No momento você fala assim, caraca, mano, parece ser que eu tô sozinho. Mas de repente você vira e fala, caraca, tô com todo mundo. E aí você me encontra na rua, Uhum. você me encontra na rua. Acho que eu não posso. Enfim, você me encontra na rua e fala assim, cara, olha só. Deus está me falando aqui, Renato, Ah, que, cara, essa situação que você está passando, ele vai te fazer vitorioso. aham, Você vai passar por isso. Irmão, aham. eu acho que é algo natural. Deus não quer o nosso mal em momento nenhum. Concorda comigo que Deus não quer o Claro, nosso mal em momento não, nenhum? claro, de forma nenhuma. Pelo contrário, às vezes ele permite o mal pro nosso bem. Sim. É, Mas eu acho que usar uma frase dessa é algo é. tão. É clichê até demais. Então, assim, Mas não duvido que de tem repente tem alguém que situações. esteja precisando ouvir aquilo ali. Às vezes o cara Sim, tá sim. realmente. É o que você falou lá no secreto, falar assim, ó, envia alguém no meu caminho para falar que o Senhor tá comigo, porque eu não tô conseguindo ver. Sim. Mas eu vejo tanta, desculpa, mas tanto mesmo do mesmo, irmão. Aham. E às vezes você fica Acontece. até assim, tipo, caraca. E vou te falar que até nós que temos o costume, qual é o ponto-chave, né? Agora a gente chegou no ponto-chave dessa questão da diversidade de dons. Por quê? Sim. Porque a maior delas é o discernimento do Espírito. Por quê? Porque como é que você discerne algo que é do Espírito? Só Deus pode te dar o discernimento do Espírito. Buscando. Tem gente que quando você... situações que aconteceram particularmente, né? Eu gosto de falar quando é particularmente. Comigo aconteceu. Da pessoa chegar pra mim e vir falar algo de Deus e Deus falar pra mim assim, mentira, tô falando nada pra ele. E aí tu ficar olhando pra cara da pessoa assim, como quem diz, tu é mentiroso, cara. Então tu sabe, porque Deus te dá o discernimento. Mas nesse momento, você desmascara ou você Não, eu deixo a pessoa bem à vontade, porque na hora certa, Deus vai Pode atender. Deus vai revelar, entendeu? Pode atender, responde ela, pode responder. Pode. Pode. Para quem está nos assistindo aí, são 10h36 da noite. A esposa do Renato aqui está preocupada com ele. Pode responder ela. Gente, enquanto ele tá ligando ali para ela, deixa eu falar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai lá, tem vídeo novo toda semana. Deixa o seu joinha lá pra gente. Não se esquece também de nos seguir lá no Instagram, tá? É @enroladospodcast. Tudo junto, sem if e sem nada. @enroladospodcast, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, curte as nossas postagens, que, cara, isso fortalece muito. Se possível, compartilha com a mãe, com o pai, com o tio, com a esposa, com o esposo, com o papagaio, com o cachorro, com o gato, com todo mundo, tá bom? Renato, então, pelo que eu entendi, para a gente conseguir discernir tudo isso, é uma busca, né, constante. Com certeza, tem Para a que gente ter. não ser enganado. Tem que ter essa busca, porque senão a gente não consegue ter o entendimento se é ou se não é de fato Deus falando. Porque infelizmente existem muitas pessoas que estão se beneficiando em cima disso aí, né? E a gente sabe que é verdade. Sim. Infelizmente, é uma Só, grande como eu falei, realidade. né, só para fazer o número. Isso aí, para fazer o número. E outra, tem muitas pessoas que hoje estão se, como eu posso dizer, estão se aproveitando disso para encher as igrejas. Uma fragilidade, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade Sim. tão Sim, de fato. E eu falo isso muito com a minha esposa. Eu falo, tão olha, sensível, né? se depender de mim para encher a igreja com revelação, Deus revela? Deus revela. Tem culto que Deus me dá a revelação, eu entrego para a pessoa. Tem culto que Deus me manda eu entregar de lá, eu entrego. Mas fazer disso um carro-chefe para que a igreja esteja cheia, eu não posso fazer isso. Porque o principal fator para que a pessoa esteja ali não pode ser a revelação. Não pode querer que Deus use o pastor só para falar com ela particularmente. Se torna algo egoísta.
Porque aí a pessoa passa a não buscar no seu particular. Isso, porque ela sabe que alguém vai se revelar através, que Deus vai se revelar através de alguém, vai falar para ela. Então se torna muito fácil, cômodo demais, né? E aí a pessoa não vai buscar e Deus não quer isso. Então eu não faço. Para mim, igreja tem que estar fundamentada na palavra. Ou se fundamenta na palavra, porque a maior revelação é a palavra. Através da palavra você sabe o que Deus tem preparado para você ou não. É através dela que você vai ter o discernimento, né? Acerca das coisas que são espirituais e as que não são. Então, a palavra é quem liberta. João 8,32 vai dizer assim, ó. E conhecereis a verdade. Qual é essa verdade? É a palavra. E a verdade vos libertará. Sem essa verdade, não adianta. Não adianta de nada. Eu posso ter dom de revelação, de visão, eu posso ter dom de profecia, de cura. Se eu não tiver a palavra, eu não sou ninguém. Tem que estar fundamentado na palavra. Ainda que eu tenha qualquer dom, qualquer talento. Não importa o que esteja acontecendo contigo, a palavra tem que ser o teu norte. Com certeza. Sempre. A todo instante. Sempre os princípios que ela te ensina, você tem Tem que que seguir. estar fundamentado nela. Qualquer coisa aconteceu, palavra. Vai buscar de Deus uma palavra, Deus vai te dar. Às vezes as pessoas querem ouvir Deus e Deus está aqui. Tá aí. Revelado. É só abrir aqui. Revelado. Por que Deus dá o dom da ciência da palavra para alguém? Porque o dom da ciência da palavra, ele é revelado através da leitura. Exemplo, eu não consigo pregar com esboço. Deus me deu a ciência da palavra. Quando eu leio aqui, certo? E Deus vai me revelar na palavra o que ele quer que eu diga. De acordo com o que a igreja precisa ouvir, não com o que eu quero pregar. Não com o que eu entendi naquele momento que eu li. E às vezes é uma palavra de exortação, às vezes é uma palavra de... Sempre de alguma forma diferente. de da forma de que ele quer acolhimento. fazer. Isso aí. Renato, para a gente ir para o nosso encerramento, queria que você, olhando para essa câmera aqui, você deixasse um recado para quem está nos assistindo, que de repente se sente fraco na fé, ou que de repente está meio confuso, que se decepcionou, como na sua história, se decepcionou com a igreja, com alguém da igreja, porque na realidade, como a gente falou aqui que a igreja é um hospital, às vezes no hospital o médico morre de câncer. Isso. Às vezes no hospital a enfermeira fica doente. E às vezes naquele momento aquele pastor, aquele líder ou aquele irmão da igreja magoou ela e feriu ela de uma forma que de repente ela nem sentiu, nem percebeu e ela se afetou e se afastou. Sim. Porque projetou naquela pessoa, naquela igreja, enfim, Deus, quando na realidade Deus não era para ser projetado ali. Ali eram homens que só representavam, não eram deuses. Sim. Né? Deixa essa palavra aqui para alguém que está nos ouvindo aí. O texto base, que foi o norte da minha caminhada, está escrito em Efésios 6, 10, Efésios 6, 11, né? Efésios 6, 10, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do Senhor, né? Sim. Por quê? Porque talvez você, na tua caminhada, você está buscando se fortalecer na força de alguém, no entendimento de alguém. E por causa disso, essa pessoa é falha. E sendo ela falha, uma hora ela pode errar contigo. Então, se ela falhar com você, você vai fazer o quê? Você vai se afastar de Deus por causa dessa pessoa? Então, a palavra que eu deixo para você é o seguinte: se fortaleça em Deus. Busque em Deus o teu fortalecimento, o teu norte. Deixa de querer ficar ouvindo ou idolatrando o homem só porque ele prega bem, ou ele fala bem, ou Deus usa ele. Porque da mesma forma que Deus usa ele, Deus quer usar você também. Deus quer transmitir através de você aquilo que ele quer falar para a igreja da mesma forma que ele usa aquela outra pessoa. Mas ele primeiro quer te levantar, quer te fortalecer. E mais para isso, você precisa se fortalecer em Deus e ter Deus como teu norte. Não se fortaleça através do homem. Porque se você tiver o homem como base, você vai cair
você vai quebrar a cara. Se fortaleça em Deus em nome de Jesus. Se alguém precisar falar contigo aí por um conselho, como é que te acha no Instagram? Renato Salos. Pastor Renato Salos. Com 2 L's. Isso, 2 L's, U-Z. Então É só procurar lá, SALLU. @ Renato SALLUZ. Meu amigo, um prazer te ter aqui na nossa Prazer mesa. todo meu. Prazer trocar essa ideia contigo. Ter Amém. absorvido esse conhecimento que você nos passou aí. Amém. Espero que seja o primeiro de alguns aí pela frente, de Amém. muitos aí. Amém. Trazendo sempre um tema bem... Obrigado. Agora que a gente já conhece, a gente já te conhece teu testemunho. Amém. Já pode cair num tema bem brabo, né? Calma, vai devagar. Prazer. Obrigado, tá? Gente, não Deus se esqueça abençoe. lá de nos seguir nas nossas redes sociais, Amém. se inscrever no nosso YouTube. Toda semana vídeo novo. Para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e não se esqueça, se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima!